pessoal, aqui é o Reinaldo, tudo bem? E no vídeo de hoje, um produto bem diferente do que eu tenho mostrado nas últimas semanas. Eu não vou seguir essa linha porque o meu foco realmente é outro, porém é um produto que a princípio a minha esposa trouxe, né? E acabou causando aí um interesse para diversos conhecidos nossos, e aí a gente começou a trazer mais esse produto. Então eu resolvi fazer esse vídeo até para divulgar e mostrar realmente para que serve. Já existe em alguns vídeos, esse não é um produto novo, tá? Porém tem muita gente ainda que não conhece. Eu estou falando do difusor de aromas, tá? Um difusor de óleo essencial, ou também muita gente chama de aromatizador, tá? Então, basicamente, ele é um equipamento que funciona através de um sistema ultrassônico, que ele faz com que a água, junto com a essência, se transforme em vapor, dando uma sensação agradável no ambiente aonde esse equipamento está funcionando. Isso é muito utilizado aí em spa, em clínicas de estética, e começou a ser usado muito nas residências. Então foi aí que entrou essa linha aí de difusores residenciais, né? Até assim, é uma peça decorativa, tá? E tem a função aí de trazer um ar aromatizado, uma sensação de conforto com os vários tipos de essência que você pode usar, tá? O raio de atuação desse equipamento, tá? Ele funciona bem, você consegue sentir aí o aroma, geralmente em ambientes menores, até por ser um equipamento compacto. Ele tem capacidade de uso aí de 400 ml de água, porém assim, para você sentir realmente, né, que o produto ele está em uso, sentir o aroma, precisa ser mais ou menos numa área assim de 10 metros quadrados para cada equipamento. É claro, se você colocar na tua sala grande, quarto grande, se você tiver do lado oposto ao equipamento, é mais difícil sentir o cheiro. Aí você teria que usar 2 ou 3 equipamentos de acordo com o tamanho da área onde você quer que ele funcione, tá? Ele é fabricado em plástico, porém ele possui essa textura que imita madeira. Então tem na opção mais clara e na opção mais escura. Eu tenho um aqui que já está em funcionamento, tá? E o funcionamento é bem simples. Eu vou mostrar. Às vezes gera algumas dúvidas, né? Tanto quanto ao uso, manutenção, enfim. Eu vou dar algumas dicas aí. Se você gostou, além assim de aromatizar o ambiente, ele também umidifica. Então é claro que ele é mais fraco do que um equipamento do que um umidificador, mas é claro que ao longo do tempo que ele está ligado, se o cômodo ou ambiente estiver fechado, é claro que ele vai também acabar exercendo a função de umidificação do ar, tá? Lembrando assim que para ele funcionar bem, o ambiente não pode ser tão grande e também ele tem que estar fechado, porque se tiver corrente de ar ou janela aberta, é claro que tanto esse vapor quanto a essência, elas vão acabar se espalhando, então ele não vai fazer o efeito que o equipamento se propõe, tá? Então,
ele basicamente nós temos duas teclas, uma sendo a Light, que ela você tem opção de até 7 cores aqui nessa faixa. Ele dá um efeito muito bom quando o ambiente está mais escuro, sendo até uma peça decorativa. Então, se você apertar o Light uma vez só, o equipamento não vai entrar em funcionamento, só a parte do LED. Então é como se fosse uma pequena luminária. E você apertando uma vez, você deixa no modo automático. Ou seja, o equipamento ele não vai estar funcionando, só a parte de LED. Apertando uma vez, as cores vão alternando. Essas 7 cores, elas de tempos, de segundos em segundos, elas vão alternando, tá? Se você não quiser dessa forma, você mesmo manualmente você pode escolher a cor que mais combina com o seu ambiente, tá? Depois eu vou apagar a luz. Eu tô com várias lâmpadas aqui acesa, mas depois eu mostro como ele iria ficar num ambiente mais escuro, tá? Escolhendo a cor, você retira a parte de cima, tá? Você vai usar água filtrada. Existe uma marca limite aonde você deve, né, colocar água em temperatura ambiente, nada de água gelada ou de água quente, até por conta do equipamento ser feito de plástico. Então é água em temperatura ambiente. Você vai seguir a marcação, nunca ultrapassar a marcação, e assim, só colocar a água na hora que o equipamento estiver posicionado, tá? Mesmo porque toda a parte de motor e eletrônica ficam logo abaixo da base. Se você colocar a água, pegar o equipamento, virar, pode ser que a água escorra e entre pelos botões ou mesmo vá para baixo aqui do aromatizador, tá? Então primeiro posiciona ele aonde você vai deixar, né? Em qual ambiente ou em cima de um móvel, enfim. Posicionou, vem com um copo, caneca, enfim. Vai colocar a água até a marcação e depois colocar as gotas de essência da preferência. Lembrando, essência pura e somente em óleo, tá? Então é óleo essencial. É claro, se você depois não tiver acesso aos óleos do fabricante, é tudo vendido separado, tá? Eu tenho algumas peças, tanto do aromatizador escuro quanto o claro. Na compra de um equipamento, segue um frasquinho de óleo essencial do próprio fabricante, segue de cortesia. Assim que o equipamento chegar, você já poder usá-lo, tá? Mas depois você pode comprar aí nas casas de essência, lembrando que precisa ser óleo puro, óleo essencial, tá bom? Aí você vai colocar a quantidade de gotas, né? Aqui dentro, a quantidade de gotas da preferência, para você, se você quer um cheiro mais intenso, mais gotas, ou mais suave, menos gotas, tá? Após isso, posicionar a tampa. E aí nós temos o seguinte, o botão de ligar e desligar. Então nós vamos ligar. Na primeira vez que você liga, no primeiro toque, ele liga, porém ele entra na função de timer. Então ligou uma vez, ele inicia já com a função de timer de 1 hora. Ou seja, vai ficar funcionando 1 hora direto. Após isso ele vai desligar. Essa função de timer, ela é muito útil geralmente quando você vai dormir e você quer o equipamento ali lá no seu quarto, não quer que ele
funcione durante muitas horas. Então nós temos 3 opções: 1 hora, 3 horas, e aí você vai alternando. Ele tem um LEDzinho que indica bem abaixo do tempo, né? Então 1 hora, 3 horas, 6 horas, tá? E mais uma vez ele fica ligado direto, tá? E se você apertar mais uma vez, ele desliga e continua só na função light, tá? Como se fosse um pequeno abajur, dando aí um toque de decoração para o seu ambiente. Para desligar o LED, você vai no botão light, segura e ele desliga, tá? Então a gente vai deixar ele ligado e funcionando. Quanto aos detalhes de manutenção, tá bom, pessoal? É o seguinte: o fabricante ele indica para um bom funcionamento, uma duração maior aí para o seu equipamento, ele indica que ele não fique ligado por mais de 6 horas, tá? Então, assim, se você vê que deixou durante 6 horas ligada direto, desliga o equipamento, dá uma pausa aí de 1 hora, mais ou menos, e depois, se você quiser retornar com um funcionamento, beleza. Mas nunca deixar ele funcionando direto mais do que 6 horas. Outra dica importante, isso é muito bom a gente falar, porque às vezes a pessoa ela simplesmente liga, coloca essência e só. E com o passar do tempo, sem essas manutenções, o equipamento pode começar a apresentar alguns problemas, o que não é defeito, é falta da manutenção, é falta de seguir as instruções que o fabricante recomenda, tá? Outra coisa, nunca deixar ele funcionando sem água, tá bom? Ele precisa sempre estar com água para funcionar. Se você for ficar um bom tempo sem utilizá-lo, remova toda a água, seque, e se você quiser pode usar só a função de luminária. Mas se for colocar o sistema ultrassônico em funcionamento, ele precisa estar com água, sempre, tá? Então, sempre antes de ligar, verifique se está no nível de água. Se tiver com pouca água, complete, mas sempre com água, tá? A mistura de óleo essencial, né, com água acaba formando uma crosta na parte do sensor, que é um buraquinho que fica aqui dentro, tá? Então, de tempos em tempos, é sempre bom você remover toda a água, e aí você vai fazer uma mistura de detergente neutro com água. Não precisa ser a concentração de detergente não precisa ser muita, mas essa mistura de detergente neutro com água, ela deve ser em água morna. Água morna, não precisa estar muito quente, lembrando que o equipamento é todo feito de plástico, mas água morna. E aí você vai fazer a limpeza do sensor. Você vai jogar um pouquinho, deixar alguns segundos, porque o óleo essencial ele acaba formando uma pequena crosta, uns cristais, depois que você for usando muito o equipamento. Isso acaba às vezes dificultando a saída do vapor. Então, de tempos em tempos, você vai lá no sensor, não tem um prazo certo, mas quando você vê que assim que começou a sair menos vapor do que você estava acostumado a ver, você vai lá, faz esse procedimento de limpeza. Então, um pouquinho de detergente neutro, água morna no sensor, vai com um cotonete. Não precisa fazer força, porque aquele é o sensor ultrassônico, que é o que faz formar o vapor. E aí você limpa, tá? Limpa, depois coloca a água, tal,
enxágua, tá? Enxuga bem e pode voltar com o processo de funcionamento do seu equipamento, tá bom? É um equipamento muito bacana para quem quer decorar a casa, para quem quer trazer um ar de conforto aí usando vários tipos de essência. Geralmente as mulheres curtem mais isso, né? Mas, enfim, eu tenho algumas peças disponíveis. Eu vou deixar o link de cada uma das cores, tá? E qualquer dúvida, fico à disposição de vocês. Quem puder, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Antes disso, deixa eu desligar a luz. Vamos ver aqui se vai dar para vocês verem aqui pela câmera. O efeito. Bem, eu tô com a luz da câmera ainda. Eu vou dar um pause, mas eu já volto aí com mostrando ele no escuro, tá bom, pessoal? Aqui, pessoal. Bem, esse é o efeito que ele faz. Aqui tá num ambiente totalmente escuro, tá? É claro que esse que vocês estão vendo do lado direito, por ser a madeira, né, mais clara, a luz do LED também acaba ultrapassando as paredes do aromatizador. Então, se alguém quiser assim que a iluminação seja um pouquinho mais forte, né, esse aqui acaba também sendo interessante, porque ele acaba passando aqui pelas paredes dependendo do tipo de LED. Ó, agora ele ficou verde, ele já não mostra tanto, né? Mas enfim, mesmo com esse detalhe, os dois tipos, ele acaba dando esse efeito de iluminação que fica bem bacana aí no seu ambiente, principalmente quando estiver tudo escuro. Tá bom, pessoal? Então é isso. Valeu e até a próxima.